Cervejeiros e cervejeiras, Daniel aqui para dividir mais uma sacada com vocês. Hoje o assunto é atenuação. Eu respondo a dúvida do Luiz Zago. O Luiz perguntou o seguinte: quando a cerveja vai para fermentação, é obrigado chegar nos 1,10? Ou se levar aí uns 10, 15 dias e não chegar no 1,10, o que eu faço? Luiz, não é obrigado, tá? E nem sempre vai chegar no 1,10. Algumas cervejas nunca vão chegar no 1,10, tá? Essa relação do 1,10, que talvez você tenha visto em alguma receita, ou algumas pessoas já tenham falado, generalizando o processo de fermentação, na verdade é uma relação entre a OG, que é a gravidade original, e o perfil de atenuação da sua levedura. Então, de acordo com a sua densidade e qual que é o perfil de atenuação, você vai chegar numa FG, numa gravidade final, que em muitos casos de cervejas mais comuns, aí, o pessoal faz mais, chega em 1,10, mas pode ser 1,10, pode ser 1,11, 1,14, depende muito da sua gravidade original e também do perfil de atenuação da levedura. Se for uma levedura mais atenuante, ela diminui mais, se for menos atenuante, diminui menos. Também tem outras questões, tá? Por exemplo, se você estiver fazendo uma cerveja high gravity, aí, uma cerveja de alta densidade, uma Imperial Stout, uma Imperial IPA, por exemplo, cervejas que têm uma densidade original maior, geralmente elas vão ficar com um corpo, tá, maior também. E esse corpo são açúcares residuais, que não são fermentáveis. Então, essa gravidade final, às vezes é na casa de 1,20 e pouco, 1,30, tá? Então, isso acontece também. Então, varia muito do estilo da cerveja que você estiver fazendo. Se você estiver fazendo, por exemplo, uma Saison, ela usa uma levedura que seca muito, ela consome muito açúcar, então você vai passar de 1,10, às vezes vai chegar a 1,8, por exemplo, se for uma levedura mais agressiva que a gente fala, tá? E também tem a questão de processos, tá? Se de repente, quando você faz a sua mosturação, você deixa uma concentração aí de açúcares maiores, um pouco maior do que de repente o previsto na receita, as chances são de que as suas leveduras não vão conseguir consumir, vai ficar um pouco mais de açúcar residual e você vai ter uma densidade um pouco maior no final. Aí. A FG, às vezes, mesmo que o seu plano seja de acordo com a sua gravidade original, de acordo com a levedura que você está utilizando, você pensa aí que vai chegar a 1,10, ou 1,11, 1,14, enfim, você pode também não atingir essa densidade, porque o seu processo de mosturação acabou deixando muitos açúcares maiores, que as leveduras não vão consumir, então eles vão ficar ali como açúcares residuais que não vão ser fermentados. Isso deixa a densidade um pouco maior, tá? Outro problema, se você não acertar aí o pitching, não acertar a oxigenação, os problemas que você pode ter com fermentação, tá? Vai fazer com que as suas leveduras não tenham uma fermentação tão boa, tão vigorosa e não consigam, de fato, consumir todos aqueles açúcares. Elas têm um pouco de estresse, sofrem e acabam, de repente, não conseguindo atenuar todos aqueles açúcares que tem presentes no seu mosto. Principalmente quando você erra a taxa de inóculo, quando você bota pouca levedura. Então não tem levedura suficiente para consumir aqueles açúcares que você tem no seu mosto de acordo com a sua gravidade original. Então pode sim ficar um pouco de açúcar residual, ou seja, a sua densidade não chega no seu plano previsto. E, como você falou, se passar 10, 15 dias e não baixa, realmente não vai baixar mais, tá? E o que você tem que se pegar aí para poder saber se realmente terminou é conferir o processo aí de atenuação. Então, tá medindo a densidade, viu 1, 2, 3 dias seguidos, não muda a sua densidade, significa que acabou a atenuação e sua cerveja está pronta para seguir para o processo de maturação, fermentação secundária, enfim, de acordo com a sua receita. Tá? Então, esse é o processo. Você não tem um valor, assim como não tem um tempo definido para a fermentação, também não tem uma densidade final definida. Você pode estimar que vai levar 7 dias para fermentar, por exemplo. Muita gente fala que a fermentação leva 7 dias. Você pode estimar que quando você faz sua receita, que a sua densidade final, a FG, vai ser 1,10, 1,12, 1,15, enfim. Mas você faz uma estimativa de acordo com o que você planejou na sua receita. Qualquer coisa que sair do previsto pode ser que não aconteça, e o que faz na prática você saber se realmente terminou sua fermentação é 2, 3 leituras de densidade iguais, tá? Então você vai lá com seu densímetro, mede uma, mede duas, mede 3, não mudou a sua densidade, terminou a atenuação. Mesmo que o seu plano fosse 1,10, se você chegou só a 1,12 ou 1,14, significa que acabou, você não vai conseguir baixar para 1,10, certo? Então você segue para a próxima etapa do seu processo
independente até de não ter chegado exatamente no que você previu. Depois você tem que ver aí, analisar, ver o seu processo, se você errou em algum ponto, o que pode ter acontecido. De repente você trocou a levedura, não fez com a levedura da receita que você previu. Então ela talvez fosse um pouquinho menos atenuante, por isso que ela não chegou onde você previu. Ou a sua mosturação foi uma temperatura um pouquinho mais alta, tem um pouco de açúcares maiores aí não fermentáveis. Vários processos que daí você com o tempo vai ajustando. Mas a dica é essa, não é o I10, certo? Então se gostou da sacada já sabe, curte aí, deixa um comentário aqui embaixo e se inscreva no canal caso você não esteja inscrito ainda. Todo dia uma sacada nova aqui para vocês, certo? Um grande abraço e a gente se vê amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau!